Voltamos a apresentar Alepa Notícia, na sua Alepa FM 101.5. Rádio Alepa, entrevista em destaque. Já estamos de volta e desde já seja muito bem-vindo a mais um Alepa Entrevista em Destaque, o seu programa de entrevistas aqui da sua 101.5 FM, a sua Rádio Senado em Belém, a sua Rádio Alepa e também pelos nossos diversos canais, YouTube do TV Alepa e o canal 8.2 na sua TV aberta. E hoje um bate-papo que vai ser de poesia, na verdade, não é nem bate-papo. Hoje a gente vai falar sobre poesia aqui, porque o nosso convidado de hoje é o doutor Márcio Maués. Ele que é doutor porque é médico e também é poeta. Veio aqui lançar mais um de seus livros, o livro Anatomia das Estrelas. E para bater esse papo comigo aqui, Gabriel Oliveira. Gabriel, bom dia mais uma vez. Bom dia, Rafael. Bom dia você sintonizado aqui conosco na sua 101.5, também canal 8.2, sinal aberto da TV. Bom dia ao Márcio, essa presença ilustre aqui com a gente no estúdio. Muito obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes e bom dia aos entrevistadores. Espero que seja uma manhã muito agradável entre nós, esse bate-papo sobre literatura e uma pitada da intimidade do escritor médico. É muito diferente, até pontuar que a gente já vieram outros doutores aqui conosco, mas é a primeira vez que de fato... Um doutor poeta, né? Um doutor poeta, exatamente. Olha só, o Márcio, que é natural de Abaetetuba, tem 33 anos de uma estrada belíssima na medicina humanitária e societária, mas também é um cirurgião das palavras, olha só. Um poeta com uma trajetória internacional já consolidada. Ele tá vindo aqui, como eu disse, lançar mais um livro da sua já vasta, como é que eu posso dizer? Coleção, né? Coleção, que é o Anatomia das Estrelas, que está sendo publicado pela Caravana Grupo Editorial, editora onde ele também já lançou os seus outros livros, que é o Longitude das Ternuras e também esse eu não sei ler, Márcio, me ajuda. Coreografia das Urgências. Coreografia das Urgências. E, Márcio, eu queria começar com uma pergunta aqui que me ocorreu logo quando eu vi o seu livro, muito antes de lhe conhecer, Anatomia das Estrelas. Não é um livro sobre astrologia, né? Ou é? Certamente não. Bem, mas é um pouco do diálogo que eu tenho construído ao longo do tempo na literatura, no gênero poesia. Você vai perceber que os títulos dos meus livros todos dialogam entre os dois mergulhos que eu sobrevivo. O mergulho na arte de praticar a medicina como ciência da vida e com esse viés societário, humanitário que você bem pontuou. E esse outro mergulho que é mergulhar nas palavras. Mergulhar nas palavras e sobreviver a elas. E ao sobreviver a elas, eu tenho composto aí a minha história com publicação de livros de poemas. Então, os títulos de livro, dos meus livros, sempre são títulos que puxam por dois contextos. Esse contexto da vivência na medicina, que é o meu ofício diário e incansável, com esse viés que eu bem pontuei, e o outro de reconhecer que eu estava capturado há muito tempo pela literatura e essa captura era no mundo da poesia. Então, pela Caravana Editorial, Grupo Editorial, o quinto trabalho. O primeiro com eles foi Costuras do Infinito sobre o Peito. E o segundo foi A Pele que Nos Habita. O terceiro foi o Coreografia das Urgências. O quarto, Longitude das Ternuras. E o quinto, Anatomia das Estrelas, que pontualmente ele traz a palavra anatomia, que é um termo técnico, é um termo que prende a atenção de que eu poderia muito bem estar aqui dando definições, mas não há definições dentro da poesia. Há um estímulo, tanto para quem escreve quanto para quem lê, de tentar tocar em alguma parte, em algum sentimento que nos habita. E se sentir, sentiu. Olha só. Poesia, que é a poesia.
Eu Oi. queria até que tu falasse sobre essa capa, que eu tava vendo pelo menos esses 2 outros livros aqui, a Coreografia das Urgências e a Longitude das Ternuras, parece que elas conversam um pouco na capa e já o Anatomia ele já destoa, ele já vem mais pra uma fotografia. Queria que tu falasse um pouco sobre essa capa. Então, eu tenho vivido uma relação muito amorosa, eu diria assim, com fotografia. E quem me acompanha nas redes sociais tem visto a qualidade das fotografias que têm sido postadas pelo meu social media, o Matheus Maués, que é um profissional jovem e muito talentoso e cuidadoso com o meu trabalho. E ele também faz umas capturas de imagens da nossa Ileia amazônica, que é algo soberbo. Então, a capa do livro é uma capa que é uma fotografia do Matheus Maués, né? E eu intitulei essa capa como Entre Rios Voadores, porque eu acredito que a literatura e a poesia em mim, ela deve ocupar esse espaço de um homem amazônida, de um escritor daqui, nascido aqui à beira do rio, né, nesse rio caudaloso que é o estado do Pará, e que, ao mergulhar nesse imenso universo líquido que nós vivemos, é certamente brindar com uma fotografia como essa, que você vê à frente de Belém, toda entrecoberta de um chumbo, metal e o verde. Então, nós somos esse verde. Nós somos esse rio voador. E o escritor é um rio voador. Porque na literatura, eu não me proponho a ser um escritor... Eu não sou um escritor paraense que escreve temas muito regionais. Ao longo do tempo, vocês podem conhecer meu trabalho. Porque eu acredito que a poesia é universal. A literatura é universal. Então, eu costumo dizer que eu sou um escritor amazônida. E dialogo com temas que permeiam toda a nossa vida. E não somente a Amazônia. Mas nós lançamos oxigênio para o mundo inteiro. Que a minha poesia seja um oxigênio para todos nós. Olha aí. Fotografia, então, do Matheus Maués. Matheus Maués te acompanha hoje aqui com Só o nosso mostrar o estúdio livro aqui direto pra câmera. Beto, acho que pode Belíssimo. trazer pra Onde cá foi, câmera. onde foi a fotografia, Matheus? Bernardo Saião? Não, no Rio Guamá, então, ali mais ou menos da Bernardo Saião, né? Muito bacana, muito bonita mesmo, já anunciando o que vinha por aí, né? Exatamente. No livro Longitude da Ternura, Márcio, é uma pintura a óleo, não é? Retratada aqui ao fundo. Queria que Sim. contasse pra gente um pouquinho sobre. Bem, essa editora, Caravana Grupo Editorial, o Leonardo Costa Neto, que é o nosso editor-chefe, ele é um artista, ele é multiartista, ele pinta, ele escreve e a nossa interação tem sido muito positiva, então ele sempre quis escolher as capas com pinturas que ele fazia. E desta vez ele disse, não, Maués, ele me chama de Maués, você tem autorização e autoridade para você escolher a capa do seu livro. Tenho visto a sua interação com o trabalho do Matheus e acredito que os registros fotográficos realmente refletem um pouco do seu perfil, da sua trajetória. Então, a fotografia está aprovada. Só que legal. Márcio, no caso do Anatomia das Estrelas, a gente começou falando um pouquinho sobre o início da jornada aqui por Belém, mas a gente sabe que também tem um passaporte carimbado lá para Abaetetuba, não é? Que a gente estava comentando aqui antes em off sobre a tua vivência em Abaetetuba, sobre a importância de Abaetetuba, e tu vais para lá ainda esse mês, não é? Para levar o livro, e depois também Buenos Aires. É importante a gente frisar que o livro ele é bilíngue, né? Então também está em espanhol. E depois ele vai lá para Flip 2026. Eu queria saber como é para te ver a tua poesia, a poesia produzida aqui no Pará, na Amazônia, ganhando essa escala internacional e dialogando também tão bem com o espanhol. Bem, eu tenho uma convicção no presente. Né? Eu fui capturado de Abaetetuba. Eu nasci em Abaetetuba. E a minha família é uma família de uma trajetória também de movimento.
Então, minha mãe dizia que ela tinha vivido duas grandes travessias que ela poderia dizer para a gente que eram referenciais. Um deles foi que ela nasceu em Cametá e atravessou para Abaetetuba para viver a vida como mãe, né? Primeiro viveu à beira de um rio, no interior, onde ela teve os primeiros filhos, mas ela não sabia nadar. Mesmo assim, ela tomou um barco e atravessou para Abaetetuba, onde criou os filhos e completou a prole de 14. Uau! 14 filhos. Eu sou o 12º e todos os nossos irmãos que foram sendo estimulados a estudar, que sempre foi o nosso instrumento de vida de maior crença, foi o estudo, foram fazendo um movimento de captura. Então, cada um captava o outro e trazia para Belém para estudar um pouco mais, aprofundar. E desde lá, não parei. Então, a medicina me capturou também e me levou para muitos lugares. Eu, logo que formei na década de 90 aqui na UFPA, eu fui trabalhar na Garganta de Óbidos, né? A parte mais profunda e mais estreita do Rio Amazonas. E não conhecia a cidade, fiz uma trajetória, uma experiência muito positiva naquela cidade. De lá eu atravessei o estado, o arquipélago do Marajó, eu fui trabalhar em Breves, que é também... foi uma das experiências mais incríveis que eu tive, foi trabalhar no arquipélago do Marajó, porque ali é um campo imantado de encantarias, né? Então, a minha experiência foi muito, muito produtiva, muito producente no Marajó. E depois eu atravesso para São Paulo, morei em São Paulo um tempo, depois volto de São Paulo. Quando eu voltei de São Paulo, foi o momento em 2001 em que eu conheci mais o Pará. Eu não conhecia tanto o Pará, nem a região norte do Brasil. Então, ao trabalhar numa empresa em Belém, eu acabei conseguindo conhecer a região norte inteira, né, que foi um desafio grande como médico do trabalho também. E eu sempre precisei viajar muito de barco, né, e nunca tive nenhum problema com isso. Afinal de contas, eu nasci na beira do rio. Eu nasci no Pará, onde nós todos sabemos que o transporte fluvial é uma coisa que faz parte de uma rotina nossa. Então, nesse movimento todo, certamente, eu tenho muita coisa para olhar para trás e dizer assim, eu vivo num universo líquido. Esse universo líquido me leva para qualquer lugar. Me leva e me permite ir para qualquer lugar. Tanto a literatura como tem me levado para diversos lugares, né, com uma agenda que nós tentamos construir com muito respeito, né? A minha cidade não pode ficar fora, Abaetetuba. Buenos Aires já faz parte de uma extensão da minha vida, eu diria assim, sem nenhuma ostentação, porque lá a Caravana Grupo Editorial também tem uma filial, que é a Caburé Libros, lá em São Telmo, onde eu fico muito feliz ao mesmo tempo, porque escritores argentinos e outros latinos também buscam conhecer o nosso trabalho e registram que acreditam muito na potência da escrita, do que eu apresento. Então, certamente, para nós, escritores, para qualquer artista, qualquer pessoa, ser reconhecido, ser lido, deixa o coração muito feliz, né? E depois de lá, de Buenos Aires, eu parto para Flip, em Paraty, onde também é uma casa que habita a minha vida. Quando eu morei em São Paulo, eu vivi em Paraty, correndo em Paraty. Então, voltar a Paraty agora como escritor, já é o 3º ano que eu estarei lá. E depois a gente constrói outras agendas, aceitando convites, inclusive. Legal. Pois é, Márcio, eu estava vendo aqui a questão da Flip e até me ocorreu essa curiosidade também. Queria que tu traçasse um paralelo na tua carreira, porque tu estavas falando pra gente aqui fora do ar sobre a tua rotina na medicina, que não é uma rotina nada mel, como diriam os outros, né? Uma rotina muito corrida. Então, como começou ali a escrita junto da medicina até chegar no momento em que tu percebeu que, vou ter que lançar um livro agora em espanhol? E também a Flip, eu já tô indo pra Flip pela 3ª vez seguida, já faz parte do cronograma agora, do teu cronograma, que já tem além da medicina. Queria que tu traçasse esse panorama e quando tu percebeu que essa carreira já estava ali seguindo seus próprios passos.
A medicina exige uma organização da minha parte, né? Porque além de assistência, eu também faço gestão, e faço gestão com muita entrega, muita preocupação, muito cuidado. Como eu consigo fazer atualmente gestão de forma remota, e mesmo eu sendo um homem formado há 33 anos, onde poucas tecnologias haviam como as presentes sobre manejos de tecnologia da informação e outros instrumentos, eu consigo de qualquer parte do mundo fazer gestão, né? E eu consigo fazer também o que nós fazemos, inclusive na perícia médica atualmente, que é a telemedicina. Então, como a medicina conseguiu organizar um pouco a minha agenda, na minha vida, eu consigo organizar esse tempo das coisas. Eu acordo muito cedo, geralmente, eu sou um homem madrugueiro mesmo. Isso é desde a minha infância, não é algo que a medicina me trouxe. E dentro desse conjunto, a cabeça já está organizada para começar o dia tomando decisões e encaminhando coisas, mas sempre com um livro de poesia ou na mala, na mochila. Eu não ando e não vou para o trabalho sem um livro à mão. Isso é a minha realidade. E sempre que eu posso, faço um intervalo do trabalho e abro a folha de um livro de um escritor que sempre me acompanha, como Drummond, ou como Neruda, ou como Maxi Martins, o grande Maxi Martins, Clarice Lispector também, e diversos outros que vêm chegando novos, ou os consagrados também, para que eu não pare de consumir a fonte, que é a leitura. Queria que tu falasse um pouco também das tuas influências, né? Já que tu falastes que, embora a gente esteja inserido nesse contexto, tu não fica só aqui nesse contexto da nossa cultura paraense local. Queria saber se a medicina ela tem influência, tu consegue ver poesia ali também no ambiente da medicina, que para muitos é um ambiente melancólico, né? Bem, eu já busquei muito essa resposta também dentro de mim. E eu tenho conseguido pensar e praticar muito aquilo que eu acredito na medicina. Como eu digo que a medicina me escolheu, eu não me vejo fazendo uma intervenção de avaliação clínica, pericial, qual seja que a medicina me leve, sem que eu consiga olhar nos olhos do paciente, sem que eu consiga ouvir o paciente, sem que eu consiga ficar em silêncio ou tocar no paciente, que são exercícios que eu ensino muito para os alunos que já passaram comigo como alunos. E você não pode entrar na medicina sem otimizar todos os seus sentidos, porque esse é o caminho. Você pode ser o melhor técnico, você estudar na melhor universidade, desenvolver as melhores técnicas robóticas, mas se você não exercitar todos os seus sentidos para você abordar o outro na área da medicina, certamente você vai fazer menos poética a sua intervenção. Então, esse exercício meu diário, para que eu consiga deixar os pelos sempre arrepiados mesmo na hora de estar fazendo qualquer tipo de abordagem, e que esses pelos arrepiados possam estimular para que eu construa mais um texto, mais uma página, que a palavra que me desafia, eu consiga também desafiá-la. E ao final desse desafio, nós podemos até fazer amor, eu e a palavra. E o amor que eu faço é na forma da poesia. Belíssimo, belíssimo. Palmas, palmas. E aí? Obrigado. Olha, olhando pra tua biografia, tu já tens essa relação tão longa com a literatura, né? Lá em 1990 tu venceste o edital da Secult com o livro Pedra de Toque, e em 92 fizeste a exposição de colagem da Casa da Linguagem, orientação de ninguém mais, ninguém menos do que o mestre Max Martins. Eu queria que tu comentasse aqui, relembrasse um pouco dessa época e como é que foi a vivência com o mestre Max, que moldou esse teu... e como ele pode ter ajudado a moldar o teu olhar sobre a literatura. Como eu disse a você, Gabriel, né? Isso. Anjo Gabriel. Como eu disse a você, certamente a poesia nos escolhe, né? Então, eu rabiscava muito, como antes de livros lançados, eu rabiscava muito nos meus cadernos. E uma das minhas irmãs, que também é uma grande poetisa, Josi Maués, ela viu que eu escrevia e falou,
vai ter um edital na Fundação Cultural Tancredo Neves, acho que tinha que te inscrever. Eu disse, mas o que é poesia? Me explica o que é poesia mesmo. Porque na minha história de vida, não havia biblioteca na minha casa para você fazer leitura de clássicos e tudo mais, né? Então, minha leitura era a leitura paroquial, era da paróquia mesmo, que eu frequentava muito a Abaetetuba, e da escola. Livros didáticos. E os professores sempre gostavam de me dar algum livro para ler a mais. E isso certamente já me colocava em algum caminho ali. E aí, quando a minha irmã viu que eu escrevia, na minha casa não tinha computador, ela pegou uma máquina Olivetti que ela tinha e datilografou os meus poemas. E, inclusive, foi ela que deu o título ao livro, né? Pedra de Toque. E nós escrevemos na Fundação Cultural Tancredo Neves. Para mim foi uma surpresa, inclusive, ficar classificado, ser premiado. Isso para mim foi uma explosão de felicidade. Eu acho que tá virando uma chave aí e tal, né? E aí, depois disso, nada parou nesse caminho. Tanto que eu fui fazer uma oficina da palavra na Casa de Linguagem com outra escritora, irmã, muito especial na minha vida, a Júlia Maués, que é professora, enfim, também escritora. E a Júlia falou que eu precisava comer mais palavras de outros escritores. E nessas comidas, fui conhecendo outros escritores que estavam nessa oficina e tive o prazer de conhecer nada mais, nada menos que Maxi Martins e Maria Lúcia Medeiros, né? 2 grandes escritores paraenses. Maria Lúcia e Maxi não estão conosco mais, mas a obra deles continua conosco. Então eu tenho 2 livros do Maxi Martins. O Maxi me chamava para conversar no pátio da Casa da Linguagem e a gente gostava de conversar e eu ficava ouvindo como se eu estivesse conversando ali com Drummond. Hoje, a minha cabeça fala isso para mim hoje. Legal. E ele sempre dizia para mim que eu precisava ler muito, escrever e repetir o que estava escrevendo até que aquele produto realmente fosse aquele produto que eu acreditasse que tinha sido acabado um poema. Essas marcas não tem como tirar. Inclusive foi o Maxi Martins que fez a colagem do meu convite lá para o lançamento. Então, MM, né? Maxi Martins, Márcio Maués. Quem sabe se não é uma boa dobradinha isso daí. Olha para só. sempre. Para sempre. Já que a gente está falando do Max Martins, também dessa tua relação com essas pessoas que, como tu falas, parecia que estava com Drummond ali, queria que tu falasse um pouco da tua origem lá em Abaeté. Em que momento tu sentiu que tu ia enveredar pela arte? Até porque tu estava falando pra gente antes da tua relação com a rádio, né? E quem escreve um livro também quer se comunicar, né? Então, como é essa tua relação com esses meios de comunicação e aí, em que momento tu percebeu que tu queria enveredar pelo caminho mais artístico, pra te expressar? O meu pai, ele era um grande entusiasta das artes em Abaeté, Heitor Maués. Né? Além de barbeiro da cidade, então ele cortou o cabelo de metade da cidade. Meu pai sempre gostava de participar de saraus ou de concurso literário. Ele escrevia num jornal que tinha Abaetetuba, alguma colunazinha. E ele nos coloca... Ele tinha um centro comunitário que ele se tornou um dos patrocinadores, assim, a comunidade de São Pedro, Abaetuba, que hoje tem até a capela, a igreja de São Pedro lá. E aí lá o meu pai, então, ele escrevia peças de teatro e nos colocava para representar. Mas isso porque ele sabia que na escola onde eu estudei na escola de freiras, uma escola pública, depois escola de freiras. As freiras viviam me chamando ou para ir para frente e declamar alguma coisa, para ler um ditado e tal. Elas diziam que eu falava bem e tal, não sei o quê, que eu lia bem. Não escrevia tão bem, mas eu acho que eu lia muito bem. Mas a professora de português dizia não, que eu escrevia muito bem. Então ela sempre dizia para alguém aprender comigo alguma coisa. E eu gosto disso, acho muito bacana isso. Minha mãe me acordava muito cedo para estudar. Isso da minha memória, né? Minha mãe dizia que, como ela sabia que eu gostava de estudar, a minha casa não tinha muita cama, né? Tinha uma cama. E o resto, toda a molecada dormia em rede. Então ela batia no punho da rede, do Márcio Maués. Eu sei que tu gosta de estudar, vamos, levanta cedo. Então, 4h30 da manhã, eu tava de pé, já mesmo garoto. E eu gostava de estudar tudo que eu ia ver na sala de aula antes. Então eu estudava, pegava mesmo. Acho que isso tudo vai conjugando um pouco dessa construção, dessa relação com a leitura, com a palavra. Mesmo como eu disse a você, a minha casa não tinha biblioteca, mas isso vai ficando no imaginário de uma criança, né, de um adolescente.
e que deve nos colocar certamente nesses pontos de voo, que são esses encontros depois que você vai e diga assim, eu tô aqui num bom mergulho. E a escolha pela medicina foi aquele momento daquela pressão da sociedade de tem que ter um médico na família, tu já sentia essa vontade de fazer medicina, e até porque são caminhos bem opostos, né? Então muita gente acha que a arte não pode estar junto da medicina. Como é a convivência com isso? A medicina é uma arte, gente. Por favor, vamos registrar a todos, né? É uma arte de você manejar as almas, as vidas das pessoas. Certamente requer de você uma boa sensibilidade que você não pode tirar do caminho. Mas assim, eu quando saí de Abaetetuba, eu sempre via nos bancos, eu achava o universo do banco uma coisa muito organizada, assim, muito bacana e tal, né? E quando eu vim para Belém, eu entrei na área de humanas, né? Ainda na década de 80 era dividido humanas, exatas, né? Isso. Então eu fui para a área de humanas. E num teste vocacional que eu fiz numa das escolas, a psicóloga falou que a minha área era da saúde. E eu disse para ela, não, eu tava trabalhando como office boy no Banco Real, em Belém, depois de conseguir uma vaga numa seleção que eu fiz. E eu disse, não, eu tô vendo uma coisa que eu sei que tá relacionada com o meu passado, né? Que é a história do banco e tal. Eu acho que quero ser gerente de banco. E ela disse, não, a tua área é saúde, já te disse, deu todo aqui no teu teste. Eu disse, não. Eu acabei realmente prestando vestibular na primeira vez para administração, na Universidade Federal do Pará, onde eu passei. Depois administração e direito, eu comecei a fazer 2 cursos da área de humanas. Meu Deus! Aí no segundo ano já de universidade, eu passei em sociologia, eu cursei mais um ano de sociologia. E no meio disso daí eu disse, não, a sociologia me mostrou uma coisa. Né, para mim, como conversando ainda há pouco aqui, você falou da filosofia, a sociologia me mostrou uma coisa, que eu poderia ocupar outro espaço na sociedade como profissional em que eu fosse mais reflexivo, né, que eu que eu exercitasse mais a empatia, mais do que um bancário ia fazer. Então, eu atendi a orientação da orientadora educacional, vocacional, e lembrei que eu gostava sempre de carro de bombeiro, moleque. Eu gostava de ganhar um carro de bombeiro. Podia não ter dinheiro, mas tinha um carro de bombeiro do Márcio lá que me dava. Então, certamente, já tinha alguma conexão com essa história de a medicina, a gente entrar na vibe de que medicina precisa salvar vidas, né? Preservar vidas. E esse encontro, para mim, é um encontro para sempre. Márcio, a gente nota que nos títulos das tuas obras tem a presença constante do corpo e do tempo, a exemplo de Urgências, Pele, Peito, Anatomia, Ternura. Dá pra dizer que a tua poesia ela é essencialmente humanista e orgânica? É essa proposta que eu esclareci a você ainda há pouco, Gabriel. Não tem como fugir dessas duas coisas. Eu não tenho como fugir disso. Eu não quero também fugir disso, né? Porque eu mergulho na medicina, eu mergulho diariamente, meu mergulho é um mergulho profundo, eu não tenho medo da fundura, eu não tenho medo de encontrar o fundo, eu já perdi esses medos. E ao mesmo tempo que com a literatura também é a mesma sensação, que é um mergulho, sempre parece que ainda não chegou no fundo. Não precisa chegar no fundo, você tem que querer mergulhar cada vez mais. Ir mais a fundo. Mais a fundo, porque quanto mais a fundo, mais aflora. Que legal. Márcio, a gente sabe que a leitura, seja ela de livros, de jornal, seja ela no WhatsApp, ela abre espaço ali para várias interpretações, né? Eu queria que tu falasse como tem sido esse teu contato com o teu público leitor e até quando eles te trazem interpretações diferentes dos teus textos, como é para ti essa troca? Detalhe bem curioso você falou, né? Em alguns momentos, por exemplo, antes de entrar nessa trajetória que está mais nessa linha, né, como você citou, de mais internacional, né? Mas nem quero que seja pareça algum tipo de ostentação. Mas assim, antes de eu conhecer a Caravana Grupo Editorial, os meus trabalhos, depois de Pedra de Toque, eu tentei lançar aqui em Belém, né, pelo antigo IAP. E inscrevi 2 vezes 2 trabalhos. E em um deles, quando eu recebi de volta o trabalho,
estava todo rabiscado, né? E era um rabisco a lápis de quem leu o texto e foi enchendo de pontos de interrogação. Ah, o que você quis dizer com isso? Será que não ficaria melhor desse jeito? E aí eu fiquei refletindo muito sobre isso, entendeu? Quer dizer que por você ser um crítico, você ser um leitor, né, curioso, ou um leitor crítico também, não acho que haja esse tipo de... Essa troca não é positiva, entendeu? É porque poesia pra mim é pra você sentir, não é pra você entender. Você não precisa entender o que eu escrevo. Tem que tocar você em algum ponto, entendeu? É claro que eu estou aqui nesse texto, né? Então, ao você me ler, você vai me ver um pouco nesse texto. Mas eu quero que você se veja no texto. Porque poesia, ela tem que tocar, tem que ser como um som de música. Ela tem que mexer com alguma parte do seu corpo e acontecer. Tanto que eu fiquei tão incomodado com esse tipo de julgamento que eu passei, né? E que eu disse que eu não ia lançar mais livro. Eu achava que o que eu escrevia não era legal mesmo, que... Nossa, era tanto rabisco e tal. E aí, quando eu voltei de São Paulo, em 2001, eu disse, não, eu vou lançar esse trabalho. Tanto que o título do livro é Poema do Desmantelo do Campo de Espera. Eu cansei de esperar de ser publicado por alguém. Aí eu patrocinei, eu banquei, inclusive, a publicação desse segundo trabalho, né, de forma solo e tal. E conseguimos vender todos os volumes. Bem, aí depois dá um pulo enorme até eu voltar a publicar, né? Há um ponto de corte para mim, há um ponto de virada de chave para mim que é muito importante. Eu fui um médico de linha de frente na pandemia. Então, no primeiro chamado que eu recebi para ir para a linha de frente, eu fui. Eu trabalhei no Hospital Oncológico Infantil, junto com uma outra profissional, nós dois ali num setor manejando N pessoas, N vidas, né? E isso para mim foi um momento de muita reflexão, né? O mergulho foi mais profundo, porque eu me sentia uma bomba relógio, né? Ao sair do hospital, eu dizia, qualquer pessoa, eu poderia levar o vírus para qualquer pessoa, essa pessoa acabar adoecendo e a óbito. E eu tinha uma esperança e uma convicção ao mesmo tempo, que eu não iria morrer de Covid, porque eu sou um sanitarista. E sempre apostei e disse, nós vamos trabalhar de forma sanitária, como trabalhamos outras viroses, outras doenças. Então nós criamos barreiras sanitárias. O Brasil pecou muito nessa parte, né? Não houve barreira sanitária internacional que deveria ter sido criada. E aí nós ficamos aqui carregando corpos, nós médicos e outros profissionais de saúde. Para mim, esse foi um exercício literário, eu diria assim, ao mesmo tempo, porque foi quando eu mergulhei nas gavetas do meu corpo para revirar muitas coisas que estavam guardadas, escritas. Então, desde lá, do Poema do Desmantelo do Campo de Espera, de 2001, até 2021, 20 anos. 20 anos. Então, nesse meio tempo, estava muita coisa guardada, realmente. E a pandemia me fez, então, mexer muito com essas coisas, né? Todo mundo ficou muito solitário. Eu não fiquei tanto solitário porque era tanto paciente para atender tanta gente que isso acabou me fazendo companhia mesmo sofrendo todos nós. E ao chegar em casa, eu sempre disse, não, vou começar a reorganizar algumas coisas escritas, vou começar a mexer na terra, então comecei a plantar em casa tudo que comia, comecei a plantar todas as sementes. Então eu entendi que era uma virada de chave para mim também, como homem, como escritor. Tanto que foi em 2021 que veio A Pele que Nos Habita, né, pela Caravana Grupo Editorial. Desculpa, não, veio primeiro Costuras do Infinito sobre o Peito, que foi um trabalho também que eu apresentei no Prêmio da Alcides Jurandir. Eu fiquei classificado, mas não fui publicado. E eu também resolvi guardar esse trabalho. Quando foi em 2021, publiquei pela Caravana. Quando eu mandei para a editora concordou com o trabalho, disse que estava muito bom, que ia publicar inteira a obra. Eu fiquei muito surpreso, fiquei muito feliz. E certamente, para mim, isso foi uma grande... um grande momento de você sentir que literatura é oxigênio. Poesia, para mim, é muito mais oxigênio. Muito mais.
E Márcio, como tu falaste sobre pandemia, aqui já são 33 anos de medicina humanitária e societária, né? Embora muita gente acha que a medicina e humanitária é quase ali que um pleonasmo, né? Queria que tu falasse um pouco sobre esse trabalho para muita gente que não entende o que é essa vertente da medicina. É muito importante que você pergunta, porque nós estamos no século XXI, muitas escolas médicas com muitos jovens se formando. E muitos jovens se formando, entrando na medicina como uma opção profissional de você ter um melhor status social e econômico. É um grande equívoco, na minha opinião, como homem médico. Não obrigatoriamente você não pode entrar pensando somente nisso. Você vai fazer uma medicina muito pobre, e muito pouco societária, muito pouco humanitária. Não, mas você está falando isso porque você é diferente. Não, mas todos precisam ser diferentes com a medicina. Medicina não é um comércio. Se você me perguntar por que você não tem o seu hospital, a sua clínica, porque eu não estou na medicina para isso. Não é a minha construção. Não é o que me captura, entendeu? Não tenho consultório, não tenho clínica particular, não tenho hospital, nada contra quem tem. Mas se você entra na medicina pensando somente nisso, certamente vai ser um médico menos humanitarista. E quando eu digo ser humanitária, a medicina é apostar que você não precisa saber preço de consulta, preço de valor, o valor econômico que há num procedimento para você poder praticar a medicina. Você precisa fazer. Você precisa entrar numa missão. Se é para salvar vidas, é o princípio ativo da coisa, é salvar vidas. E pode custar a você zero, você pode não ganhar nada com isso financeiramente, mas você salvar alguém, cara, isso é uma apoteose, isso é um brinde. É uma possibilidade única que é dada a nós, como profissionais, de podermos estar em lugares ou com atitudes que podem realmente evitar o óbito, né? Inclusive, eu também fiz curso de medicina legal, tem um termo que eu acho bem poético, que você evitar que aconteça o êxito letal, né? Olha só que definição. O êxito letal é a morte, né? Entre vida e morte, o que existe? Entre o nascimento e a morte, é viver. Viver intensamente, de forma humanitária e societária. Uma profissão como a medicina, na minha opinião, é revolucionário. É você dizer assim, ó, eu saio de casa e eu consigo fazer, e eu vou fazer o melhor que posso pelo outro. Esse melhor que você faz pelo outro vai voltar para você. Você fica bem depois, você vai ficar bem, feliz. Se vem o dinheiro, claro que é importante para nós, né? Mas para que ter montanhas de dinheiro, se todo esse dinheiro não é levado para canto nenhum depois, quando chega o êxito letal? O êxito letal. Márcio, queria saber se durante, a gente falou da pandemia, eu queria saber se durante a pandemia alguma situação, algum paciente, algum olhar trocado naquele momento de tanto amor pelo outro, de tanto cuidado pelo outro, te marcou e tu colocaste ele dentro de algum dos teus livros aí como uma forma de... Ah, sim. Tem um poema nos meus livros que é... Imagino que sejam tantos momentos. Não, mas tem um que é especial, é muito especial. Tinha um amigo médico também, né? E eu tava manejando o caso dele de telemedicina. E de repente perdemos contato com ele e soube que ele faleceu muito rápido no final de semana. Vou citar aqui o nome pra... E aí eu fui pro jardim de casa. Plantei uma plantinha lá, se a planta era o nome dele. Aí um poema que é bem marcante nesse sentido. Mas eu não vou conseguir ler hoje também aqui. Com certeza. Mas isso certamente vai ficando no corpo da gente como marcas da vida, né? Da medicina também. Outro momento para mim que foi muito emblemático, né? A gente não podia ir no supermercado nos mesmos horários todo mundo, então eu controlava muito a minha família de idosos, né? De pessoas mais idosas. Não tem ninguém com menos de 50 de irmão. Então, eu criei regras no grupo da família. Ó,
não faz isso, não vamos aquilo, me chamavam de autoritários. Não, eu tô pensando em vocês. Acordava, monitorava quem estava respirando, quem não estava. Se estava com algum sintoma, quem saiu de casa, quem não saiu, qual horário que saiu e tal. E nesses corres todos, eu precisava sair do trabalho e precisava também ir no supermercado comprar coisa para comer, né? E uma dessas idas eu encontro uma irmã lá no supermercado que a gente só estava falando por telefone mesmo, né? E não foi nada combinado, né? E nós dois de máscara, a gente se olhou e a gente sabia que eu não podia tocar nela. Eu saí do hospital também, né? Eu tinha me lavado todo, que eu lavava demais e tal, né? E aí na hora de encontrá-la foi uma emoção também que não dá nem para descrever tanto, mas tem um poema também que fala um pouco dessa coisa do... o abraço foi no olhar, né? Nos olhos, não foi de outra forma. Enfim, mas que bom que nós estamos aqui, continuamos aqui e podemos contar essas histórias. Tanto as dramáticas quanto estamos falando de poesia hoje. É um outro drama, mas é um drama que deixa você leve. Márcio, eu queria que tu falasse sobre uma coisa que para muita gente é ali uma pedra no sapato, que é a questão da divulgação. Até para falar sobre essa questão desse circuito de lançamentos que tu vai fazer agora, indo para Baeté, indo para Buenos Aires, indo para Flip. Queria que tu falasse sobre como é pra ti, como tu enxerga essa questão da divulgação, que pra muita gente é a alma do negócio, né? Você divulgar. Se você não divulgar direito, parece que não chega na mesa, na porta das pessoas. É difícil entrar num circuito de lançamentos desses, de conseguir ir para Buenos Aires, ir para Flip? Qual é a importância de ter uma editora ali para dar esse amparo? Porque antigamente, se você era músico, né, você tem uma gravadora, a gravadora fazia tudo por você. Hoje em dia, o músico tem que dançar no TikTok, senão ninguém vê, né? Como é para ti essa questão da divulgação? Mas eu me sinto meio no TikTok também, vou te falar. Tu tá no TikTok também? Não tô. Mas assim, ó. Eu vivo uma realidade de trabalho também, e a realidade com a literatura, eu viro um livro. Se eu for a uma festa, se eu for ao encontro, se eu for no velório, tem um livro na minha mochila comigo, sempre me acompanhando. E eu faço circular o livro. Isso para mim é o exercício, eu viro mochileiro mesmo. E eu não tenho problema de dizer isso para você, entendeu? É claro que se eu tivesse patrocinadores, todos nós, qualquer artista tivesse um patrocinador, a coisa ia fluir muito mais, né? Mas eu reconheço e quero ser reconhecido também como esse autor que eu carrego o meu trabalho. Eu carrego e carreio, entendeu? Então ele vai comigo para onde eu vou. Eu jogo o livro na água para que alguém pegue lá e de repente ache aquilo interessante. Eu me jogo em alguma água e faço cena com o meu trabalho, e vocês podem me ver nas redes sociais. As pessoas dizem assim, mas agora tu não é mais médico, é só poeta. Negativo, eu continuo a mesma pessoa. Eu acho que eu tô melhor, eu diria assim, né? Porque a literatura, a poesia tem me deixado mais livre, mais leve, assim, mais tranquilo. Então eu levo o livro para qualquer lugar, faço ele chegar em qualquer lugar. Convenço amigos pelas redes sociais, nos grupos de amigos, convenço, compra o livro, ó, acredita, lê aí um pouquinho, então eu mando um livro de presente para alguém. Inclusive eu trouxe aqui livro para dar de presente para vocês. Oba! E porque se o artista também, o escritor, não fizer isso, a gente fica meio enclausurado, né, meio limitado. Mas se me convidarem aí para lá no teu aniversário e quiseres que eu vá também e leve livros, eu faço isso. Coloco na mesa, vamos ler. Meus amigos vão em casa, tem livro em cima da mesa. Ó, lê aí um pouquinho, vai. Pega um pedaço, né? Pega um pedaço aí e come. Desse jeito. Atualmente, o que é que tu tá lendo? Fora da tua obra, logicamente. Eu acabei de ler ontem. Eu tava pesquisando, eu fui na livraria ali na 9 de janeiro. Qual é o nome da livraria, Matheus? Que nós... Travessia. Travessia na Cacela. Que nós fomos no lançamento da Solange. Arari. E aí, eles têm uma estante linda lá de livros, né? E eu fui no lançamento do livro de uma amiga que eu fiz a apresentação. E aí eu encontrei lá a obra completa do Dalcídio Jurandir, que eu li pouco,
e eu pretendo mergulhar na leitura mais do Alcide, que é um grande escritor paraense, é um ícone. Mas eu procurava um livro há muito tempo, da Emily Dickinson, e que fala de poesia, e ela publicou muito pouco, né? E eu encontrei esse livro e eu devorei em 3 dias. Eu terminei de ler ontem, inclusive. Mas hoje eu estou lendo Mari de Sá Carneiro, que eu também gosto de ler muito. É o livro que eu comprei também nessa mesma ida lá, e não posso parar de ler. Tem que continuar lendo. A gente sabe que tu já tivestes algumas colaborações, como por exemplo com o Max Martins, mas pra ti o trabalho da poesia, ele é um trabalho mais solitário ou tem espaço para uma colaboração ali, tipo, como se fosse uma composição mútua? Não, o ato da escrita da poesia é um ato muito solitário. Aliás, o ato de escrever é solitário, né? Na hora que você partilha, que quebra um pouco esse fluxo, na minha opinião, mas escrever é um ato solitário. E acredito que escrever poesia, poemas, é um dos gêneros mais solitários que existe. Porque você tem que ficar em silêncio. Você tem que ouvir seu silêncio. Tem que ouvir a madrugada que o corpo absorve, entendeu? Não exacerbando e não registrando que eu acredite que escrever seja apenas inspiração. Eu não acredito que seja só inspiração. O escritor tem que pesquisar, e tem que ler, e tem que conhecer palavras novas. Uma palavra nova por dia, pelo menos, faz um bem danado para todo mundo. Os neurocientistas explicam isso, como isso preserva a nossa memória. Então, aprenda uma palavra nova por dia e incorpore em qualquer momento da sua fala, inclusive essa palavra nova. Escreva uma palavra à mão por dia, porque os seus neurotransmissores ficam cada vez mais jovens, apesar do envelhecimento que nós passamos naturalmente. Então, esse processo de conhecer palavras, para mim, é um dos desafios diários que eu me ponho. Então, se eu capturar uma palavra que eu não domino, eu mergulho nessa palavra. Faço um grande mergulho, faço um estudo da simbologia, do que ela pode conectar com outras coisas, com aquilo que eu já rabisquei ou não, que eu estou ali numa construção. Inclusive, se vocês lerem um desses poemas que remete um pouco a essas capturas, um deles se chama... Deixa eu te mostrar qual o número. É o número 88, é a Dinkra. Mas eu não vou traduzir aqui, vocês vão pesquisar depois, porque para aprender uma palavra nova por dia, para deixar os transmissores bem estimulados. Porque eu vi essa palavra e eu fui atrás dela, eu vi a simbologia que ela carrega. Cara, é de uma coisa fantástica, sabia, assim. Então, nesse sentido, a inspiração é você se manter vivo. Inspiração é tu te sentir vivo e útil. É você fazer boas conexões e tal, entendeu? O resto bem. E vem naturalmente. Márcio, queria saber sobre futuro. Tem alguma coisa que está sendo rabiscada aí pelos bastidores? Algo que tu já esteja planejando, talvez, para uma futura obra? Próximos lançamentos, né? Já tem alguma coisa em mente ou quer só degustar por enquanto a Anatomia das Estrelas? Não, eu tenho uma irmã que fala que ela não sabe como eu não paro de escrever. Eu disse, mas como parar de escrever? É algo que eu faço diariamente. Isso eu não estou aqui fazendo média com vocês. Eu preciso escrever diariamente. Eu preciso ler e escrever. Eu tenho centrado muito a leitura em poesia, mas eu tenho que ler diariamente também e escrever textos científicos, médicos, né? Mas assim, eu estou com uma ideia do próximo livro, se chamar Receita para Colorir Horizontes, que é inclusive uma das fotografias que está nesse livro aqui também. Ai, que é do Matheus Maués. Matheus deu o nome, né, nesse livro aí. Deu o nome, Parabéns, Matheus. Inclusive, essa fotografia aqui, ela se chama Anatomia das Estrelas. E aí, na ficha técnica, vocês vão ver do livro, e a capa do livro, eu pedi para deixar o nome da capa, que é Sob Rios Voadores, Matheus Maués. Legal. E a capa, a impressão do livro tá muito bonita também, né? Das fotos, imagens, né? Eu gosto dessa editora. Essa editora tem privilegiado o que eu escrevo
e segundo a avaliação deles é um pouco num crescendo, tanto que quando foi a óbito um dos grandes escritores da editora, que era o editor sênior, a editora entrou em contato comigo e me convidou para ser o editor sênior com eles, depois de eu ter lançado já 2 livros com eles. Eu disse, olha, gente, eu não me vejo nessa nomenclatura. Eu sou uma pessoa de muitas conexões, minhas vivências são... o sênior me remeteu para uma academia e tal, a coisa da universidade e tal. Eu disse, não, eu agradeço. Se vocês aceitarem que eu seja chamado por vocês de editor espiritualizado, editor pajé, editor xamã. E aí ficou a palavra na minha cabeça, o xamã da história, né? Porque eles sempre dizem que eu chego muito colorido nos lugares, que eu chego muito... chego com ornamentos e tal, e que eu dou uma chacoalhada nas pessoas que estão comigo na hora do lançamento, sem conhecê-las e tal, falando que nós precisamos comemorar um livro, precisamos brindar a literatura, porque nós acreditamos que escrever é um ato de resistência, né, que combate o fascismo, né, que os fascistas não suportam livros, mas nós não, nós defendemos que leitura é uma forma de nos levar para frente, de sermos melhores, entendeu? Então, as pessoas foram... A editora foi entender dessa maneira e eu acabei hoje aceitando a nomenclatura de editor xamã da Caravana Grupo Editorial. E eu vou captando o sangue dos meninos e das meninas que escrevem, dos homens e mulheres que escrevem, e dizendo a eles, escreva, mande seu trabalho para uma editora. Não importa se seja a mesma editora que eu estou. Se quiser encaminhar, eu posso ser uma porta, uma ponte dessa conexão. Mas escreva, mostre para outra pessoa que você escreve. Né? Quem sabe você não tem textos guardados. Tem cara de quem tem texto guardado. Isso aí tem. Isso aí tem. Mas esse processo é um processo um pouco eu falei dessa coisa da vasculha nas gavetas do teu corpo. De você tirar um pouco das coisas que você escreve e mostrar para outra pessoa, né? Ou dialogar com outra pessoa sobre o que você escreve. E quem sabe se vocês, como bons locutores, homens das mídias, aqui, rádio, consigam fazer boas interações, melhores interações do que essa que a gente está fazendo nessa manhã maravilhosa aqui com você. Só pra confirmar, foi adotada então a nomenclatura lá de xamã. Exatamente. Muito Você vai ver bom, que muito todos os legal. livros eu tô... Tem aí na... uma história aí. Enfim. Aqui, ó. Até em francês. Olha! Editor, como é que fala? Xamã. Márcio, antes da gente encerrar aqui nosso bate-papo, queria fazer um bate-bola contigo, um ping-pong. Beleza. Vamos falar aqui umas palavras aleatórias e a primeira Vamos. coisa que vier na tua cabeça tu fala, tá? Vamos nessa, vai. Max, o que é Abaetetuba pra ti? Abaetetuba, pra mim, é a memória do rio. Memória das águas que me habitam. Pra ti, Max Martins. Ai, Maxi Martins. Maxi, pra mim, foi meu pai da literatura. Da literatura que me habita. Mesmo eu não tendo um estilo muito parecido com o dele de escrita, mas o Maxi... Eu, quando escrevo, eu sinto a mão do Maxi, assim, pegando na minha cabeça. Legal. Eu tinha um carinho pelo Maxi enorme. Eu fiquei muito, muito triste quando ele foi a óbito. Porque tenho certeza que nós estaremos em bons papos hoje literários e ele estaria comigo festejando esse caminho que eu tenho feito. Hospital ou ali o papel e a caneta pra fazer uma poesia? Entre o hospital e as canetas. Entre o hospital e as palavras. Eu vivo nesse universo. São os meus 2 mergulhos. Eu não tenho preferência. Procuro não ter. Na hora que eu estou, eu prefiro aquele lugar. E aquele ato. Uma urgência na tua vida. A poesia. Por isso que o meu trabalho anterior é antes do penúltimo. O antepenúltimo é a coreografia das urgências. Eu vivo de urgência, sou feito de urgências. Por que a urgência? Porque é uma chance de você intervir antes que algo de mais
dramático aconteça na vida de alguém e essa pessoa possa morrer numa emergência, que é um risco de morte iminente. E a urgência, a palavra, ela te diz, vai por aqui, vai por ali. Qual é a sensação quando tu vê ali um papel em branco? Eu falei pra você, é uma relação amorosa, né? E tá me chamando pra fazer amor. E ao escrever, eu também estou fazendo amor com ele. E aí, olha só. Pra ti, uma estrela guia. Mas estrela guia é Clarice Lispector, gente. Clarice Lispector, pra mim, a leitura dela sempre é desafiadora pra mim. Eu costumo dizer que eu não consigo terminar um livro dela. Eu tenho que voltar e ler várias páginas ao mesmo tempo. E até finalizar um trabalho, eu volto a ler do início, porque é muito profundo. Eu tenho outras estrelas também. Tem a Alba Maria na minha vida, que é uma grande estrela da música. Tenho a minha mãe, Eglantina, é a minha estrela maior. Minha mãe, se estivesse aqui viva, ela estaria comigo em todos os lançamentos. Alegre, feliz e rindo. Legal. Buenos Aires ou aqui nossa Belém do Pará? Opa. Cuidado. Pergunta capciosa, né? Não, Belém do Pará. Quando eu decidi voltar de São Paulo, eu estava muito bem profissionalmente em São Paulo. E a minha decisão foi um pouco de como eu sou. Eu tinha que voltar num ponto. E esse ponto era Belém. Belém é a cidade que eu vivo, mesmo reclamando muito de coisas que eu acho que tem que melhorar mesmo de estrutura. Mas é uma cidade que eu gosto de andar na chuva, eu gosto de sair de casa e caminhar na rua e dar uma voltinha na quadra perto de casa, quando eu estou na minha casa aqui no centro, na Tiradentes. Tenho os amigos, tenho a família, mas eu sou cidadão do mundo, né? Quando eu entrei na medicina, eu sempre disse para mim, e é algo que eu continuo acreditando, se a medicina me chamar para outro lugar, eu estarei lá também, né? Assim como eu já estive em outros lugares. Buenos Aires é um coco, né? Se descer em Buenos Aires, caminhar ali por San Telmo, onde é pé da livraria da Caburé Livros, que é bem na rua onde fica o Jorge Luis Borges, na tipografia, acompanhando a pressão dos livros dele. Para mim é estar num lugar que me dá uma sensação parecida com andar nas pedras de Llor de Belém. Andar nas ruas de Belém. Eu gosto daquela parte histórica mesmo de Buenos Aires. San Telmo. Aí, gente. Olha só. Agradecer a tua presença aqui com a gente, Márcio. Muitíssimo obrigado. É muito enriquecedor estar aqui. A gente não tinha tido ainda um contato com alguém, primeiramente, médico e antes de tudo, poeta, né? Porque como tu disseste, a medicina, ela faz parte aí, sem dúvida, da tua vida, mas é a poesia que mora ali no fundo do teu coração, que tá sempre junto contigo. Gostaria de agradecer os ouvintes aqui também que estão conosco por essa entrevista tão enriquecedora e para trazeres a tua arte, a tua vida e a tua alma, a tua essência dentro dos teus livros. Como eu disse a vocês, eu vou deixar um presente para cada hoje, tá bom? Um pouco desse trabalho. E vamos deixar uma coisa aqui entre nós pactuadas, né? Que sempre que houver possibilidade, chamem um escritor, chamem um outro escritor, porque isso é muito importante para nós, né? E também, se quiserem me chamar para nós conversarmos de matérias da área de saúde, contem comigo, porque eu sou um homem de debate, entendeu? E sou muito engajado em fazer explicações e contextualizações sobre saúde do trabalhador, que é uma matéria que eu também atuo, sobre gestão, saúde pública e sobre políticas públicas, né? Não políticas partidárias obrigatoriamente, mas são públicas, né? Onde nós estamos nesse latifúndio todo. Mas todas as vezes que vocês chamarem para literatura, para poesia também, eu venho desse jeito que eu vim hoje com vocês, de peito aberto e com aquilo que eu mais gosto de fazer, trazer uma cor, por favor, para os nossos dias. Com poesia, né? Com certeza. Deixa os canais, né, pra gente que quiser te acompanhar e principalmente para quem quiser acessar os livros, né? Perfeito. O Anatomia das Estrelas e também tem os outros livros, quem quiser comprar, tem como comprar online o livro, tem como a versão e-book também, como é que é? Então,
meu livro está disponível no site da Caravana Grupo Editorial. Tá? Lá no site tem a Galeria Márcio Maués, que é uma galeria que tem todos os meus livros disponíveis. Eu sou um dos poucos escritores da editora que tem essa galeria lá disponível. Quem quiser fazer contato conosco também no privado pode nos seguir lá no Instagram, nas redes sociais, Márcio_Maués_Leno. O Matheus sempre me corrige. E aí o Matheus faz a gestão da nossa página e sempre ele dando sinais de quem está chamando lá para pedir alguma orientação, esclarecimento. E o livro está disponível na compra online e ainda tem alguns volumes comigo. Então, depois do lançamento que nós fizemos na Travessia, que foi uma noite memorável com a presença do grande João de Jesus Paz Loureiro, da grande cantora Alba Maria, amigos queridos, professores maravilhosos, o Gutenberg, que reapareceu depois de anos que nós publicamos lá na década de 90, o Gutenberg compareceu lá conosco e foi uma noite muito agradável. Vocês podem fazer contato comigo também, que eu ainda tenho alguns volumes disponíveis, tá bom? Perfeito. O Matheus dá uma ajudadinha, né? Dá uma desenrolada no meio de campo, né? E, Matheus, deixar também as tuas redes, né? Porque ele que faz esse trabalho tão importante. Então, ó, o Maués Produções é o Matheus. Legal. Maués Fotos, quem quiser acompanhar o trabalho do Matheus também. O Maués tem um trabalho de fotografia muito bonito. Quem acessar o Maués Fotos vai encontrar esse ensaio aqui, Matheus? Vai. Mas o Matheus ficou mais famoso e tá melhorando depois dele me conhecer um pouquinho. Brincadeira. O Matheus já tem o talento dele, a história dele, mas assim, a nossa troca, mesmo de gerações muito diferentes, a nossa troca tem sido uma troca de um crescimento recíproco maravilhoso. Eu me sinto tão jovem quanto ele, vendo o trabalho dele. Ele se sente tão menos jovem do que eu. Quando ele entra na minha literatura, porque ele vai em cima do texto, ele se embriaga, ele enlouquece. Eu digo, olha, Matheus, é isso mesmo. Deixa te conduzir, cara. Deixa a arte te levar. Que legal. Muito bom. Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade. É claro, por esse bate-papo maravilhoso que a gente teve aqui nessa manhã. Obrigado, gente. Valeu. Bom dia pra nós. Bom dia pra nós. Tchau, Olha tchau. só, o nosso bate-papo de hoje foi com o Márcio Maués. Ele é médico e poeta. Veio contar pra gente um pouquinho da sua história e, é claro, do seu último lançamento, o Anatomia das Estrelas. Lembrando que já está disponível lá no site da Caravana, na editora Caravana, que promete demais esse lançamento que ainda vai percorrer aqui a Baeté e vários locais do Brasil e do mundo. Lembrando que esse bate-papo logo está disponível lá no nosso canal do YouTube e você pode rever, né, Gabriel? Exatamente, Rafa. Lembrando para você que nos acompanha aqui pela TV, pelo 8.2 e também pelo YouTube da TV Alepa. Nós temos 2 canais no YouTube, que primeiramente é o TV Alepa, onde a transmissão ao vivo, essa que você acompanha agora mesmo, fica disponível de 9 da manhã até meio-dia. E também temos o TV Alepa Pará, onde ficam armazenados todos os nossos conteúdos, entrevistas especiais, matérias, tudo aquilo que a sua rádio Alepa FM 101.5 produz para você. É isso, a gente vai fazer uma pausa agora rapidinho e já a gente está de volta. São 11 horas e 29 minutos em Belém, 31 graus. Aumentou a temperatura. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Minuto Alepa. O Pará deu um passo histórico para fortalecer a educação dos povos originários. O Estado sancionou a lei que cria a Política Estadual de Educação Escolar Indígena, que garante ensino diferenciado, multilingüe e de valorização dos saberes tradicionais. O presidente da Alepa, o deputado Chicão, acompanhou o processo de perto e destaca agora que esse modelo deve inspirar outros estados pelo Brasil. Vamos ouvir. Que essa lei possa servir de exemplo, para o Brasil, que isso possa ser um modelo para outras comunidades que não têm uma legislação própria
outros estados que não têm essa legislação, e que a gente possa sempre proteger os povos originários, proteger os quilombolas, proteger toda uma comunidade que precisa do apoio do poder público. A medida reforça o compromisso entre Estado e Alepa com a inclusão, diversidade e respeito aos povos originários do Pará. Alepa, mais transparência, mais Pará e mais perto de você. TRE do Pará informa. Atenção, eleitoras e eleitores! O TRE do Pará está descentralizando o atendimento para os moradores de todo o estado. Isso quer dizer que os serviços da Justiça Eleitoral vão poder ser realizados em qualquer cartório ou central de atendimento do TRE do Pará, independentemente do domicílio eleitoral. A medida vale para tirar o primeiro título, pedir a segunda via do documento, fazer revisão cadastral ou transferir o local de votação para outras zonas eleitorais. Mas atenção, a iniciativa será implementada em 2 etapas. A primeira começa no dia 18 de agosto, nos cartórios eleitorais de Ananindeua, Belém, incluindo Icoraci, Castanhal, Marabá, Parauapebas, Santarém, Breves e Itaituba. A segunda etapa vai começar a partir do dia 17 de novembro, incluindo todas as outras zonas e postos de atendimento permanentes da Justiça Eleitoral. É o TRE do Pará trabalhando para melhorar a prestação dos serviços no estado. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 15 de maio, pré-candidatas e pré-candidatos já podem fazer campanha de arrecadação prévia de recursos por financiamento coletivo. Mas atenção, nessa fase não é permitido pedir voto. Também devem ser respeitadas as regras da propaganda eleitoral na internet. Eleições 2026. Voto na democracia. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos fatores que tornam difícil separar fato de fake é o volume de informações, posts. Na época das eleições, os conteúdos falsos são espalhados para enganar eleitoras e eleitores. Esses conteúdos são despejados nas redes sociais em uma quantidade assustadora. O problema piora quando a gente junta essas fake news com a enorme quantidade de conteúdos que circulam todo dia na internet. É muito difícil avaliar se esse gigantesco volume de informações é verdadeiro ou não, mas você pode tomar alguns cuidados. Verifique se a notícia vem de uma fonte confiável. Desconfie se a notícia parecer exagerada, cheia de adjetivos. E, na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O melhor da música paraense, aqui no Alepa Notícias. Chamas do passado que nascem de solidão. Não quero mais sentir você queimar meu coração. Eu perdi meu tempo só tentando te amar. Também desperdicei diversas chances de sonhar. Hoje decidi que vou lutar e vou vencer. E lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Aceite que eu não vou deixar ninguém vir me usar pra me abandonar. Não, chega de chorar. Eu vou te esquecer, amor. Não aguento mais sentir no peito essa dor. Ai, que dor que me faz chorar. Quero alguém que me dê valor. Assim vou seguir o meu caminho pra viver uma nova vida sem você.
você chorar por mim, responderei que felizmente ele quis assim. Hoje decidi que vou lutar e vou vencer, e lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Aceite que eu não vou deixar você vir me usar pra me abandonar. Chega de chorar, eu vou te esquecer, amor. Não aguento mais sentir no peito essa dor. Ai, que dor que me faz chorar. Quero alguém que me dê valor. Assim vou seguir o meu caminho pra viver uma nova vida sem você. Chega de chorar, eu vou te esquecer, amor. Não aguento mais sentir no peito essa dor. Ai, que dor que me faz chorar. Quero alguém que me dê valor. Eu vou seguir o meu caminho pra viver uma nova vida sem você. Rádio Senado, FM 101.5, em Belém. Meu filho, vês aquela claridade? É a cidade na escuridão. Um barco singra as águas e pulsa feito um coração cheio de alegria, bálsamo, bênção. O Círio de Nazaré, tu verás, será menino, algo pra não se esquecer, pra colar no teu caminho, feito o som de uma viola que te fez chorar baixinho. Quando vires a senhora, ficarás pequenininho diante do mistério que há nessa nossa vida humana. Vais crescer mais que o rio mar, vais voar mais que as semanas, vais sorrir pro revelado, fruto da emoção na boca, de que tudo é amar. O mundo é olhar. Menino, acorda e vem olhar. O sol não tarda em levantar. Vem ver Belém, que começa a festejar. Outros outubros tu verás. Outubros guardam histórias. Ver o peso quando for a hora. O Círio de Nazaré, tu verás, será menino, algo pra não se esquecer, pra colar no teu caminho, feito o som de uma viola que te fez chorar baixinho. Quando vires a senhora, ficarás pequenininho diante do mistério que há nessa nossa vida humana. Vais crescer mais que o rio mar,
vais voar mais que as semanas, vais sorrir pro revelado, fruto da emoção na boca, de que tudo é amarrado, o mundo é H. Menino, acorda e vem olhar, o sol não tarda em levantar. Vem ver, vem ver, vem ver Belém, que começa a festejar. Outros outubros tu verás, outubros guardam histórias. Ver o peso quando for a hora. Menino, acorda e vem olhar, o sol não tarda em levantar. Vem ver Belém, que começa a festejar. Outros outubros tu verás, outubros guardam histórias. Ver o peso quando for a hora. Rádio Senado Belém. Me faz feliz, que meu amor me queira bem, que seu amor seja só meu, de mais ninguém, que seja meu, todinho meu, de mais ninguém. Tambatajá me faz feliz, assim o índio carregou sua macuxi para o roçado, para a guerra, para a morte. Assim carregue o nosso amor, a boa sorte. Tambatajá me faz feliz, que meu amor me queira bem, que seu amor seja só meu, de mais ninguém, que seja meu, todinho meu, de mais ninguém. Tambatajá me faz feliz, que mais ninguém possa beijar o que beijei, que mais ninguém escute aquilo que escutei, nem posso olhar dentro dos olhos
ninguém. Escute aquilo que escutei. Nem posso olhar dentro dos olhos que olhei. Tambatajá. Rádio Senado Belém. Convidei Pinduca e Dona Onete pra fazer um som maneiro no meu kitnet. Convidei Pinduca e Dona Onete pra fazer um som maneiro no meu kitnet. Convidei Pinduca e Dona Onete pra fazer um som maneiro no meu kitnet. Convidei Pinduca e Dona Onete pra fazer um som maneiro no meu kitnet. Abri uma gelada pra nós, pra molhar a palavra e a voz. No Pará todo mundo é assim, quando tem carimbó. Fica mais gostoso, fica mais formoso, fica mais dengoso, nosso carimbó. Todo mundo dança, a terra balança. O carimbó faz todo mundo balançar. O carimbó faz todo mundo balançar. Na roda da saia que eu vou, eu vou, eu vou. É na roda da saia que eu vou dançar. É na roda da saia que eu vou. Vou me jogar no carimbó. É na roda da saia que eu vou. Eu vou, eu vou. É na roda da saia que eu vou dançar. É na roda da saia que eu vou. Eu vou. Vou me jogar no carimbó. Convidei Pinduca e Dona Onete pra fazer um som maneiro no meu kitnet. Convidei Pinduca e Dona Onete pra fazer um som maneiro no meu kitnet. Abri uma gelada pra nós, pra molhar a palavra e a voz. No Pará todo mundo é assim, quando tem carimbó. Fica mais gostoso, fica mais formoso, fica mais dengoso, nosso carimbó. Todo mundo dança, a terra balança. O carimbó faz todo mundo balançar. O carimbó faz todo mundo balançar. Na roda da saia que eu vou, eu vou, eu vou. É na roda da saia que eu vou dançar. É na roda da saia que eu vou. Vou me jogar no carimbó. É na roda da saia que eu vou. Eu vou, eu vou. É na roda da saia que eu vou dançar. É na roda da saia que eu vou. Eu vou. Vou me jogar no carimbó. Você ouve
Rádio Alepa FM, uma parceria Rádio Senado Belém.